O reino dividido, união impossível. O mistério da profecia, Esperança para o mundo em crise, de Mark Phelan, página 19 e 20. O que ocorreria depois de Babilônia, a cabeça de ouro, Pérsia, o peito e braços de prata, Grécia, as coxas de bronze e Roma, as pernas de ferro, segundo a revelação profética? Pela lógica, tentaríamos adivinhar a resposta prevendo possivelmente a continuidade do processo. Talvez outras nações descritas por outros metais se levantariam. O mais lógico seria supor que depois de 4 nações governantes, haveria uma quinta, sexta, sétima e assim por diante. A marcha da história continuaria, mas aqui nos deparamos com uma surpresa. O que sabemos sobre a queda de Roma, a quarta nação? Será que Roma foi conquistada por um quinto grande império? Não, na realidade ela foi despedaçada e dividida. Foi exatamente isso que o sonho de Nabucodonosor predisse. O ferro não foi seguido por outro metal poderoso, mas por pés e dedos de barro e de ferro. Duas coisas que nunca permanecerão ligadas. Daniel 2,41 declara: quanto aos pés e aos dedos dos pés que o Senhor viu, que eram em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isto significa que esse será um reino dividido. Contraria a lógica? Sim. Isso representa uma quebra na sequência dos reinos. Mas aconteceu justamente como a Bíblia previu. Tribos bárbaras vindas do norte atacaram o Império Romano, partindo-o em pedaços. Os francos conquistaram a região hoje conhecida como França e ali se estabeleceram. Os anglo-saxões invadiram a Inglaterra, os alamanos ocuparam a Alemanha, os érulos se apossaram da Itália, os visigodos dominaram o sul da Espanha, os suevos se estabeleceram em Portugal e os vândalos no norte da África. O antigo Império Romano foi dividido exatamente como a profecia havia prenunciado. O mapa da Europa de hoje reflete, em parte, essas antigas divisões, embora as fronteiras entre os países tenham sofrido alterações por causa de guerras ao longo dos séculos. A divisão da Europa ainda reflete a precisão dessa antiga profecia. Suponhamos que um cético europeu perguntasse: que prova você tem de que a Bíblia é verdadeira? Eu poderia responder: você está de pé bem em cima dessa prova. Talvez ele perguntasse: o que você quer dizer com isso? Eu comentaria: numa impressionante profecia de 2.500 anos, a Bíblia previu que 4 grandes nações se levantariam uma após a outra. Cada uma dessas nações dominaria com poder todo o mundo. A Bíblia denomina especificamente os 3 primeiros poderes: Babilônia, Médio-Pérsia e Grécia. Roma, o quarto poder, governou durante o tempo de Jesus. A Bíblia predisse que o Império Romano seria dividido e nunca mais seria restabelecido. Cada detalhe dessa profecia tem sido cumprido. A história da Europa é uma das maiores evidências de que a Bíblia é verdadeira. Ela é, de fato, a palavra de Deus. União impossível. Vem então a parte da profecia que é ainda mais impressionante. O Império Romano desmoronou entre 351 e 476 d.C., mas Daniel acrescenta que depois que Roma fosse dividida, haveria tentativas de reunir o império por meio de casamentos entre diferentes famílias de nobres. Aqui estão as palavras do profeta: quanto ao que viste de ferro misturado com barro, de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Daniel 2,43. Isso se refere à maneira como as famílias de imperadores e reis se uniriam por meio de casamentos. Um rei casava seu filho com uma princesa de outro país numa tentativa de restabelecer o velho império novamente.
Por exemplo, Napoleão se divorciou de sua mulher Josefina e se casou com Maria Luísa da Austrália, numa tentativa de unir, pelo casamento, toda a Europa por meio da linhagem napoleônica e da linhagem Habsburgo. Junte-se a mim numa visita ao castelo Frederiksborg, na Dinamarca. Depois de atravessar o belíssimo pátio e passar pela entrada do castelo, ficamos maravilhados ao olhar a árvore genealógica de reis e rainhas da Europa que mostra a relação entre eles por meio do casamento entre famílias de nobres. A profecia bíblica se cumpre diante dos nossos olhos. A história aconteceu exatamente como a Bíblia disse que aconteceria. Eles misturaram sua semente, mas a unidade desejada nunca aconteceu.